Sem mais delongas, vamos em Atos, a exposição bíblica de Atos, capítulo 6, ainda a partir do verso 8. Vamos falar sobre o martírio de Estevão. Então é um capítulo que vai pegar uma parte do 8, é um pouco longo, mas eu prometo que eu vou ser dinâmico, porque a partir do verso 2 já é a oração de Estevão. Então, como a oração é longa, eu vou apenas ler com a igreja e no final a gente conclui. Amém? Amém. Eu não vou correr, porque realmente é muito longo o capítulo para fazer uma exposição versículo por versículo e não há necessidade desta vez. Eu vou orar antes. Senhor, muito obrigado pela tua igreja, ó Pai. Muito obrigado pela PBCT. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui nesta noite, que veio com alegria em seu coração para a tua casa, Senhor, que veio buscar a tua face, que veio buscar uma resposta, que veio buscar a tua palavra, que veio buscar a cura, o milagre, ó Pai. O Senhor não veio para isso, mas o Senhor também faz essas coisas na vida do teu povo, naqueles que clamam com fé. Enquanto te buscam, enquanto te adoram, enquanto cantam hinos, o Senhor vai abençoando e derramando chuvas de bênçãos na tua igreja. Ó Pai, eu te peço pela tua palavra, que ela encontre um lugar, assim como encontrou no meu coração, no coração do teu povo. Que o Senhor fale com a tua igreja, fale com todos de uma forma individual e especial, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço, que eu diminua e tu cresça, eu suma e tu apareça, e somente a tua palavra encontre um lugar no coração do teu povo. E o que for do homem, o que for inclinação humana, caia por terra diante da supremacia da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Após o crescimento da igreja de Atos, após o crescimento avassalador, após o sucesso na pregação ou nas pregações informais de Pedro, pregações essas cristocêntricas, como falamos no início, com foco completamente em Cristo, vimos um avanço, um crescimento da obra. Vimos a igreja crescendo juntos, pelo menos até aqui no capítulo 6, juntos os que participam da exposição do livro de Atos. Vimos um avanço, vimos um crescimento, vimos unidade, vimos amor, cooperação, vimos unanimidade, vimos unidade, tudo isso em uma só igreja. Em contrapartida, irmãos, na mesma igreja que crescia e que era unida, vimos também crescer a inveja, vimos também crescer a indignação pelo crescimento da obra, os ciúmes, tomados de ciúmes, de inveja. O próprio texto relata, e vocês viram comigo até o presente momento. Eu fiquei pensando, e desde o livro de Atos, nós sempre acabo sendo levado a pensar na obra de Jerusalém após o cativeiro com o Neemias. A mesma coisa, parece que a história sempre se repete. Toda vez que há um avanço, toda vez que há um progresso, toda vez que há um crescimento, muitas vezes, irmãos, há inveja, muitas vezes há ciúmes, muitas vezes há discórdia no meio do povo. Discórdias essas que vimos em Atos, pelo menos até o capítulo 6, que não foram dos ímpios, não foram dos de fora, foram de cúpulas religiosas, fariseus, saduceus, chefe da guarda do templo, os religiosos, os doutores da lei, escribas, só homens eruditos, estudados e que não conseguiam de fato compreender a obra de Deus. Nessas palavras introdutórias, eu convido você sempre a fazer uma oração individual, pedir a Deus para que ilumine o entendimento do teu coração, para que ilumine a tua mente através do Espírito Santo. E uma das obras, uma das funções e um dos propósitos do Espírito Santo aqui na terra é fazer com que eu e você compreendamos a palavra de Deus, compreendamos a vontade de Deus, irmãos. Porque se não for através do Espírito Santo, muitas vezes ficamos até confundidos. Se não for através do Espírito Santo, nós muitas vezes ficamos chateados. Se não for através do Espírito Santo, muitas vezes ficamos indignados, enciumados. Tantas coisas, irmãos, que eu e você, todos nós estamos sujeitos em algum momento a ser atingidos por uma seta dessa. Seta do inimigo.
Mas sabe por que nos atinge? Porque somos carnais, somos de carne e osso. Somos carnais, não queremos ser espirituais, mas somos de carne e osso. Somos seres humanos. E quando a Bíblia fala de natureza, e quando a Bíblia fala de carne, na maioria das vezes, sobretudo o apóstolo Paulo, fala da natureza. Às vezes pensamos carne como o desejo carnal. Às vezes pensamos em carne como uma satisfação que tem a ver mais com algo de prostituição ou na área sexual. Mas não, cuidado com a carne, irmãos. Não dê lugar à carne. A carne é todo o sentimento que você tem. Isso é carne, porque está na sua natureza. Quando você se emociona, é carne. Interessante, né? Quando você se ira, também é carne. Quando você fica indignado, é carne. Porque faz parte da nossa natureza. Quando você se entristece, é carne. Não é só quando você faz algo com seus braços, com sua mão, com a sua boca, com os seus olhos. Mas a nossa natureza, a nossa inclinação, ou pelo menos para aquilo que somos inclinados, e somos desde pequenos, já nascemos inclinados para o pecado. Você tem noção disso? Que existe alguém que segura aqui em mim e você para que não tropecemos, para que não caiamos no pecado. Porque a nossa natureza carnal é inclinada para o pecado. Uma vez pregando sobre Jesus, o médico dos médicos, eu dei um exemplo, que é o exemplo da hipertensão. Um dos exemplos que eu dei. E o hipertenso, a sua pressão é controlada enquanto ele toma um medicamento. É ou não é, irmãos? Quem é sabe. Ele tem que tomar ali um captopril, seja qual remédio for, para que a sua pressão sempre mantenha-se controlada. Às vezes, quando ele esquece, ou um dia passou e não tomou, ele sente alguns sintomas e ele lembra logo: e eu não tomei o meu remédio de pressão, eu preciso tomar o remédio. Sabe o que isso parece? Comigo e com você. Essa hipertensão na minha e na sua natureza se chama pecado. Sim, se chama pecado. E eu não conheço ninguém que sem esse remédio não comece a ficar hipertenso, que sem o medicamento não comece a aparecer os sintomas, que a sua própria carne já é inclinada. Então eu quero te dizer isso com todo carinho, mas falando uma verdade bíblica para você, que você não escolhe os defeitos ou para o que a sua natureza é inclinada. Você não pode escolher. Já vem no pacote de Adão, da queda. Já vem no pacote da natureza humana. Por isso que em determinados momentos, não sei se já aconteceu com você, talvez, acredito que não, você começar a ter um sentimento ou um pensamento que antes você não tinha. Você diz: não, calma aí, mas eu nunca tive isso. Está repreendido em nome de Jesus, amém, irmãos? Tem que repreender mesmo e lembrar, quando isso acontecer, que é hora de tomar o remedinho. E sabe qual é o remédio do cristão para essa hipertensão chamada pecado? Oração, palavra, oração, palavra, oração e palavra. A Cassiane disse: então louve, está sofrendo louvo, precisando louvo. Eu queria mudar, embora a música seja bonita, então ore. Está sofrendo, ore, precisando, ore, não importa a ore, que a sua oração chega ao céu, não invade não, porque Deus não permite, mas Ele abre a janela dos céus e derrama bênção sobre a vida do seu povo. Amém? A música é bonita, ela não está errada não estou fazendo a correção, eu estou criando uma nova versão, uma paródia da música da Cassiane. Então ore, simplesmente ore, dobra os teus joelhos e ora. Está difícil, ora. Vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui no texto. Ore, em qualquer circunstância, ore. Quando não tiver saída, ore. Quando você já estiver determinado a fazer algo, ore. Porque talvez, mesmo depois de determinado a fazer, e você acabar de orar, talvez a tua oração te faça mudar de ideia. Sabia disso? Você pode estar com tanta certeza que vai fazer algo e de repente você diz: peraí que eu vou orar antes. E você ora e de repente aquilo sai tudo de você e Deus fez a obra enquanto você estava Deus faz a obra na vida do seu povo. Deus faz a obra na vida da igreja. Deus faz a obra na vida do crente enquanto ele está orando. E se não estiver orando, pastor, Deus também faz. Deus já fez muitas bênçãos enquanto eu não estava orando, mas a verdade é porque alguém estava orando por mim no momento que eu não estava orando, então eu recebi a bênção do mesmo jeito. Amém? Então esquece esse Deus Aladim, gênio da lâmpada, que te ama,
de todo jeito, que te salvou de graça e que você não precisa fazer mais nada e que você vai ficar se alimentando visualmente, audivelmente o dia inteiro do que você quer e no final vai abrir, vai jogar moedinha e vai cair um bocado de bênção para você. Esquece isso, hein? Esquece isso em nome de Jesus. Esse Deus não é Aladim. O nosso Deus é o Deus do sim, é o Deus do condicional sim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sim, humilhar e orar, eu vou ouvir. Se não se humilhar, eu não vou ouvir. Se o meu povo se humilhar e orar, eu respondo. Se não se humilhar e não orar, fica sem resposta. A resposta está aqui, mas eu não vou dar enquanto não se humilhar. Amém? Amém. Nossa, é interessante isso. Vamos descobrir aqui em Atos. Esse diácono, falamos na quarta-feira passada sobre a instituição ali, ou a constituição do ministério diaconal, onde os apóstolos viram a necessidade de que levantassem diáconos, instituíssem homens idôneos de boa reputação, para que pudessem cuidar das necessidades da igreja, enquanto eles então se dedicariam ao ministério da oração e da palavra. Oração e palavra. Só que dentro desse ministério tinham dois homens, dois diáconos, que tinham algo especial na vida deles. Esses homens eram Estevão e depois Filipe, que já vamos ver na vida dele no capítulo 8. O Estevão, irmãos, ele já tinha algo visível na vida de Estevão, que talvez seja algo visível na tua vida. E se não for, você precisa pedir a Deus. Você não precisa pedir a Deus para ressuscitar Estevão, para fazer o que ele fez na época de Estevão. Você pode dizer: Deus, eis-me aqui. Eu não quero ser Estevão, eu quero ser eu mesmo, a Simone, eu mesmo, a Cláudia, eu, com esse nome, com esse CPF, eu quero que o Senhor me use de uma forma especial, como tu foi com Estevão, seja comigo. E ele faz. Ele vai sempre fazer na vida daqueles que oram, sobretudo aqueles que oram não pedindo algo, porque isso já é acrescentado àqueles que buscam o reino dos céus. Mas também o Senhor Jesus nos ensinou a pedir o que precisamos, porque Ele diz: pedir, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Mas esses dois homens, e o Estevão era conhecido como um homem cheio de graça e poder. Ele era conhecido, e quando foi aqui descrito escolhendo os diáconos, diz assim no 5: elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O que é que Estevão tinha diferente dos demais? Será que Estevão era melhor do que os outros? Não. Mas existia algo na vida de Estevão que fez Lucas observar, e que alguém sempre que lembrava dele dizia: cheio de fé esse homem. Esse homem é cheio do Espírito Santo. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, é difícil pedir a Deus para ser cheio de fé? É difícil pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro que você já tem. Se você crê, recebeu o Pai, que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. Mas como essa questão de ser cheio do Espírito Santo? É cheio dos frutos do Espírito Santo. É ser cheio de sintomas, onde alguém olha e diz: não é possível. Só pode ser o Espírito Santo agindo através da vida desta pessoa. Não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque é só abrir a boca e pedir que Deus dá. Tem coisas, irmãos, que nós não temos, não recebemos, porque não insistimos, por não dar prioridade àquilo. Porque fé é algo invisível. O Espírito Santo é algo invisível, mas é o Espírito do próprio Deus. Fé é algo invisível, impalpável, mas ao mesmo tempo remove montanhas em nossas vidas, na vida de quem amamos, na vida da igreja. Estevão tinha essa característica. Por que os outros não foram citados desta maneira? Só Estevão houve um destaque sobre ele, de que era um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo. E esse homem tinha algo a mais, como Filipe, o dom da palavra. Pregava poderosamente. Filipe também foi usado poderosamente por Deus. Vamos chegar na vez de Filipe na próxima semana. Irmãos, e aqui a partir do verso 8, eu vou ler do 8 até o 15. E nós vamos avançando por bloco. Diz assim: então Estevão, homem cheio de graça e dínamos, poder, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo.
Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Olha só, homem cheio de poder, cheio de graça, realizava sinais através do Espírito Santo, maravilhas. Tu pensa que o povo vai dar glória, tu pensa que a coisa vai começar a melhorar na vida da igreja. Não, a gangue que se levanta é maior. Eu fiquei pensando sobre isso e falei, meu Deus, Atos tem tantas riquezas de detalhes que eu me vejo em cada situação. Falei, ainda bem que os ouvintes de quarta sabem que é nós aqui às quartas, somos nós aqui toda quarta, amém, irmãos? Amém. Sabe que Deus fala mesmo, Deus fala todo dia, mas dia de quarta Deus brada, né? Então olha só, aí se levantam alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia, da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Olha o detalhe, olha comigo no detalhe, verso 10, olha para a tua Bíblia, no verso 10, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não podiam resistir, não tinha argumento, porque ele falava com sabedoria, cheio do Espírito Santo. Sabe só o que podiam fazer? Eu gosto desse termo, só podiam fazer cara de gol contra olhando para ele. Era o máximo que podia fazer. Irmãos, nós vamos ver aqui à frente que eles rangiam os dentes de tanta ira de Estevão. Tá, mas isso só de Estevão. Hoje o povo é tudo bênção. Só tem a nata no Evangelho hoje. Não sobrou ninguém dos sirineus, da Cilícia. Graças a Deus, só tem os de Jerusalém aqui. Amém, irmão Justino? Aqui eu estou diante da nata gospel. Graças a Deus. Então, não podiam resistir. Aí quando não podiam resistir, olha o que é. Olha, irmãos, eu vou falar outra coisa para você não cair nessa armadilha. Não caia nessa armadilha da natureza decaída que está em você. E você vai precisar pedir para o Paracleto te controlar na rédea. Na rédea. Sabe por quê? Porque Tiago diz que o homem que consegue controlar a sua língua, o homem que consegue controlar, ele controla, meu Deus, ele é magnífico. O homem, ele é quase que perfeito, o homem que consegue controlar isso. Então peça, não há problema, no teu quarto lá, no teu particular, no teu individual com Deus, pede a Deus, ó, pastor não vai ver, irmão não vai ver, ninguém vai ver, você não precisa se jogar aqui na frente com a mão chorando, não, mas faz isso no teu quarto, faz isso no particular, pede a Deus para... Senhor, limpa a minha natureza. Senhor, não era assim, eu comecei a ficar assim, vai tirando de mim. Senhor, me ajuda, que tu vai ver se você não levanta calminho, com um chazinho do céu, da raiz de Jessé, que é Jesus de Nazaré. É um exercício bom, eu digo porque quando eu sinto alguns sintomas meio estranhos, eu faço isso e dá certo. Viu que eu também sou humano, viu, irmãos? Eu também fico, como diz o outro também, eu fico chateadinho também às vezes. Entendeu? E aí eu faço isso e resolve. Então, olha, e aí qual o conselho? Tentou de um jeito, deu errado? Talvez seja Deus avisando para você sair fora dessa. Não tenta inventar, porque quem fica tramando de um jeito, tramando de outro, você sabe quem é, né? Quem tenta de um jeito e não dá certo, vem por outro e não dá certo, ele vai morrer tentando. Primeiro, eu estou falando dele, aquele, você sabe quem é, né? Então, ele já está derrotado, condenado para sempre ao fogo eterno. Apocalipse 20:10 diz que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele não manda nem no inferno, que é a nova pergunta que eu estou fazendo, não consigo agora. Quem manda no inferno? O candidato às vezes, quem manda no inferno é Deus. O inferno não é a casinha onde Satanás mora lá, não, e governa, não. Deus criou o inferno, teologia sistemática. Deus criou o inferno como um lugar de castigo eterno para Satanás e seus demônios. Só que vão a rica que obedeceram a ele, que serviram a ele, então vai cair junto. Mas não foi para, só foi para eles, ele e os seus demônios. Então, resolvido, em Apocalipse 20:10, anota e confere em casa, vai dizer assim, ó, e lá foram lançados no lago de fogo e enxofre, serão lançados, é Apocalipse, é futurístico, serão lançados. Quem vai lançar? Deus. Quem vai lançar? Se eles vão ser lançados. Aí vem a segunda parte. E serão atormentados pelo século do século. Calma aí. Eu pensei que era ele que atormentava com garfinho. Não, Jorge. Ele que
que vai ser atormentado? Aí eu faço outra pergunta para o candidato: quem é o tormentador do inferno? Aí ele olhou para mim sábado agora: Deus. Falei: ô garoto bom, nota 10 para ele. Porque é uma coisa que às vezes o crente fica preocupado porque foi ensinado errado. Parece que ele faz e acontece. Faz não. Não faz não, ele vai ser lançado lá para sempre, e ele vai ser atormentado. Então quem vai estar com esse garfinho espetando não é ele não, é Deus. Confere Apocalipse 20:10. Amém? Então essa é um atributo dele, é um defeito dele. Tentar de um jeito, tentar de outro não dá certo. Sabe por quê? Porque ele já está derrotado, já perdeu a causa. E comprar briga com quem não tem nada a perder é a pior coisa. Ele não tem mais nada a perder. Ele não tem mais nada a perder, porque já perdeu. Aí o que ele quer fazer? Também eu vou tirar a paz dele, também eu vou tirar a alegria, eu vou atormentar, eu vou perturbar, eu vou atribular. Eu vou ganhar tempo na vida dele. E você não pode deixar. Mas esses homens deixaram. Veja que isso não é obra dele. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha aqui, irmãos, nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Os homens, irmãos, ficaram intrigados, que subornaram. Olha aqui, compraram pessoas para mentir contra Estevão, para ter prova contra ele, para apedrejá-lo. E contrataram homens. Olha aqui o 12, outra característica do bicho ruim: incitando o povo, os líderes religiosos, os escribas, investiram contra ele, prenderam-o e o levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não pode proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Foi mexer nos costumes deles. Olha o 15, irmãos. E todos que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Irmãos, aquele homem foi levado, aquele diácono foi levado ao tribunal. Compraram falsa testemunha, não podiam resistir ao poder. O texto é tão pesado que eu falei: não, eu vou vir falando bem no chá de maracujá, né? Não vou nem para a tampa da chaleira não voar de vez, então eu vou bem light hoje, porque... Então você observa isso, olha para o texto, olha para mim, faz o Bíblia crachá comigo, Bíblia crachá. Você olha para a Bíblia e olha para mim, e você vai ver, é verdade ou não é? Está batendo ou não está? Contrataram, tramaram, porque não podiam resistir ao poder do que falavam. Então, o jeito é inventar. Já que na vida real eu não consigo, eu vou inventar uma história, para ver se cola. Se colar, amém. Se não colar, eu fico como estou, derrotado. Então o sumo sacerdote perguntou, o capítulo 7, entra comigo: tudo é verdade? Sabendo que era mentira, né? Mas para encenar ali diante do sinédrio, tudo isso é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi. Aí ele começa, e é o que eu vou ler agora. Aqui é Estevão se explicando no sinédrio. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, e foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe dali para esta terra, em que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Depois Deus afirmou que a descendência dele, de Abraão, seria peregrina em terra alheia, e que escravizariam e a maltratariam por 400 anos, que é o tempo que o povo ficou no Egito. Olha o que Deus diz no 7: mas eu punirei a nação que estiver escravizada, disse Deus. Depois disso, eles sairão
e me cultuarão neste lugar. Ponto que eu gostaria de destacar no verso 7 do capítulo 7 da oração de Estevão, do relato da pregação de Estevão aqui, que ele morre pregando. Ele faz uma exposição bíblica. Olha só, Deus prometeu que iria escravizar o povo por 400 anos. Deus prometeu que uma nação iria ser como instrumento de Deus para escravizar o povo, que foi o Egito. Mas Deus diz, mas depois eu vou punir quem eu usei para maltratar o meu povo. Olha a soberania de Deus. Usou o Egito para punir Israel, e depois puniu Israel puniu o Egito por ter maltratado Israel. Então, aqui a partir do verso 8: e deu-lhes a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque, Isaque o circuncidou o 8º dia. Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas moviam, os patriarcas, e isso gostei agora, quando eu falei, todo mundo olhou, o povo estava na Bíblia. Os patriarcas, que eram os irmãos de José, diz o que na tua tradução aí, no teu texto? Movidos pela alegria, pela comunhão. Não, irmãos. Movidos pela inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. O livrou de todas as tribulações, deu-lhe graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Foi vendido como escravo, e Deus o tornou, numa situação de escravidão, governador do Egito. Veja o que Deus faz. Deus tem o controle, o governo da minha e da sua vida. Amém? Quando o homem, eu digo o homem, o ser humano, seja aqui ou em qualquer lugar, botar a mão, é só para acelerar o processo de Deus na tua vida. Amém. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, irmãos. Então observa comigo. Ele se torna governador do Egito. A história de José é muito longa, dá muitas riquezas de detalhes. Vamos para o 11. Houve então fome, grande tribulação em todo o Egito e em Canaã. Os nossos pais não achavam alimento, mas tendo ouvido que o Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá, e pela primeira vez. E na segunda vez José se revelou aos seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo faraó. Então José mandou chamar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e seus pais. E foram transportados para Siquém e colocados na sepultura de Abraão, na sepultura que Abraão havia comprado por certo preço em prata, dos filhos de Amor, em Siquém. Verso 17. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José, usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos pais, levando-os a abandonar seus filhos, para que não vivessem. Naquela época nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ser abandonado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Falamos até da PIB do deserto semana passada, daquele homem manso, aquele homem pacato. Moisés foi criado em toda a ciência dos egípcios. Moisés era articulado, era poderoso, ele só não teve voz diante de Deus. Mas Moisés era príncipe, foi criado como príncipe no Egito, no meio da aflição. Perceberam? O povo cresceu, um outro faraó já quis oprimir o povo. Por quê? Para não deixar o povo crescer, porque o povo está crescendo e está ganhando força. É hora de pará-lo. Nesse momento nasce Moisés, a promessa do libertador do povo. Eu vou acelerar para a gente chegar na aplicação final aqui da vida de Estevão. 23. Quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos, os israelitas, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus daria liberdade, mas eles não entenderam.
No dia seguinte, aproximando-se de alguns deles quando brigavam, e quis pacificá-los, dizendo: homens, sois irmãos, por que maltratais um ao outro? Mas o que farei ao seu próximo? E empurrou, dizendo: Mas o que faria o seu próximo? E empurrou, dizendo: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me, como ontem mataste o egípcio? Moisés, quando mata o egípcio, defendendo um israelita, que ele viu sofrer, ele mata aquele homem, esconde o corpo, só que ele pensa que ninguém vê, mas alguém viu. Quando no outro dia Moisés vai separar a briga de dois hebreus, vai dizer: ué, você vai matar a gente igual você fez com aquele, que você fez ontem, que você matou aquele egípcio? Quando eles dizem isso, irmão, como diz a linguagem juvenil, Moisés olhou para um lado, olhou para o outro e deu linha na pipa. Falou: não dá para ficar aqui não. Diante dessas palavras, o 29, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Passado mais de 40 anos, apareceu um anjo no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo em uma sarça. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão. Aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu, o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor lhe disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Já ensinou humildade a Moisés. Vi com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e eu te enviarei ao Egito. Foi outra questão que eu fiz questão de destacar para no caminho lembrar vocês. Falei no início sobre a oração. Falei no início, antes de começarmos a lermos essa parte, de que toda oração Deus ouve. Aqueles não respondem é porque ele não quer, mas ele ouve tudo. Sabe por quê? Porque prestaremos contas a Deus de cada palavra que sair da nossa boca. Ele pode não responder. A resposta dele muitas vezes é não, e a gente está pensando que é a resposta. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: Deus ouve. Só que nesse caso Deus atendeu. Sabe quanto tempo depois? 430 anos depois. O povo clamando. Passa uma geração, passa 4 gerações. E Deus então diz: Moisés, agora eu ouvi a oração do meu povo. Chegou aos meus ouvidos o clamor do meu povo. Deus ouve e usa Moisés. 35. Isso aqui são palavras de Estevão perante ao Sinédrio para se defender das acusações. Este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te nomeou líder ou juiz? Deus enviou como líder libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Moisés foi dito: quem te nomeou juiz? Quem te nomeou líder sobre nós? Moisés some. 40 anos depois, Moisés volta como líder, como juiz, como sacerdote, como libertador do povo. Olha que contradição. Olha o que Deus faz quando Ele tem um plano na vida de uma pessoa. 40 anos depois. Então Moisés agora tinha 80. Amém? Moisés, quando Deus usa para libertar o povo de Israel, ele tinha 80. Moisés morre com a idade de 120 anos. E a Bíblia diz que a sua saúde era a mesma de quando tinha 40. Olha o 36 comigo, capítulo 7, 36 de Atos. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Este é Moisés, que disse aos israelitas: Deus os levantará dentre vós, entre vossos irmãos, um profeta como eu, se referindo aqui no caso a Cristo. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, que ele recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Foi aquele que os nossos pais não quiseram obedecer, pelo contrário, rejeitaram-no, e na verdade, desejaram até voltar para o Egito, pedindo a Arão: faça-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu com este Moisés que nos tirou da terra do Egito. Esse aqui, Estevão está narrando o episódio
enquanto Moisés manda o povo esperar 40 dias e 40 noites, que ele vai buscar o decálogo, os 10 mandamentos na pedra lavrada, que Moisés só põe a pedra e os 10 mandamentos. Um detalhe importante, a Bíblia diz que foi escrita pelo dedo de Deus, não foi nem Moisés, Deus escreveu o decálogo. Só que nesse inteirinho desses 40 dias, o povo já está aqui agitado, não precisa de muito tempo para o povo desviar não, irmãos, é só sair o líder que começa o bezerro de ouro a aparecer de tudo que é lado. Não precisa muito tempo não. 40 dias o povo se sente liberto, estou livre para pecar. Arão, Moisés foi 40 dias, a gente nem sabe o que vai acontecer com esse homem, a gente nem sabe se ele vai voltar. E Moisés, sabe o que Arão fez aqui? Arão foi o homem da iniquidade. Arão foi o líder gente boa. Tem um líder gente boa, cuidado com o líder gente boa, viu? Cuidado, ter um líder crente fiel a Deus. Cuidado com gente boa, porque gente boa ele dá um vale para você pecar. Ele dá licença para você pecar. Ele faz um favor até para você. Finge que não está vendo e finge que não sabe. Esse é o gente boa, esse é o Arão. Aí Arão concorda. Irmãos, eu preciso parar aqui. Eu queria ler uma leitura corrida, mas quem conduz é o Espírito Santo de Deus, amém? Você sabe quem era Arão? Irmão mais velho de Moisés. Arão não era alguém que foi para dar o golpe de estado de Moisés, não. Arão não era um estranho, era irmão de sangue de Moisés. O povo pega Arão e diz: Arão, tu é melhor que ele, você nem sabe cadê ele. Aí Arão começa a ficar meio vaidoso, né? Aí Arão diz assim: tá bom, traz os brincos, os ouros aqui, vamos derreter e vamos fazer o tal do bezerro de ouro que vocês querem aí, tá? Moisés vem descendo a ladeira do monte, com Josué, filho de Nun, na ladeira já esperando ele. Imagina, 40 dias e 40 noites jejuando. Eu acho que Deus sustentou Moisés lá. Moisés vem fraquinho, imagina, bem debilitado, todo feliz, com a Bíblia na mão. Vou dar Bíblia para o meu povo, agora o meu povo vai ter a lei de Deus, irmão Maria. O povo só vivia de história contada, agora o povo tem aqui a Bíblia, 10 mandamentos. Quando eles verem escrita pelo dedo de Deus, quando o Arão está descendo, Moisés está descendo, ele escuta um barulho no arraial, todo mundo, um alarido no arraial. Aí Moisés disse para Josué: bom, esse barulho não é de quem ganhou batalha, não é o grito de guerra. Esse barulho também não é de quem perdeu batalha. O que está acontecendo lá? Sabe o que está acontecendo lá? O baile funk gospel do bezerro de ouro. A night gospel do jeito que o crente bezerrento gosta. Porque tem gente que é assim, ele está quietinho, controladinho, só Moisés sair que o baile começa. Sim. Só precisa não ter um Moisés que a discoteca gospel começa. O bezerro de ouro começa a aparecer em tudo que é canto. E aí Moisés, quando chega com Josué, está vendo o povo, só que Arão está no meio. Arão está lá junto com o pessoal. Moisés diz: Arão, até você, até tu, Brutus, até você, Arão, se deixou levar por essa vergonha. E ali o episódio quando Moisés diz: quem pertence ao Senhor, separa. Irmãos, das 12 tribos de Israel, só teve uma tribo que não participou do baile funk do bezerro de ouro. Qual foi a tribo? Só a tribo de Levi. Os homens já tudo irmão Justinho, com a espada aqui, ó, só no pé do muro, só encostado, olhando o povo dançar e pensando: deixa Moisés descer. E Deus sempre, em toda a história, fez isso. Quando todo mundo se corrompia, tem um pouquinho fiel ali que não se corrompe, que não se vende. E sabe o que aconteceu? Vocês sabem. Quem pertence ao Senhor, a tribo de Levi levantou a mão. Olha a ordem de Moisés: mate cada um seu amigo, seu parente, seu vizinho. Quem encontrar pela frente, enfia a espada. Foram 3.000 naquele dia que morreram. 3.000 na espada. E quem ficou vivo? Os que ficaram. Derrete esse bezerro de ouro aí. Derreteu, diluiu e fez. Para não morrer, vai ter que beber. Vai, abre a boquinha e bebe do bezerro de ouro derretido, para deixar de ser idólatra. E esse episódio aqui
foi o momento que Moisés fica irado e joga a pedra e quebra. Que ele fica tão triste com aquilo, que ele quebra. Moisés teve que subir de novo, ficar mais 40 dias e 40 noites de novo. Porque o povo queria o bezerro de ouro. Então, vamos voltar. Isso só foi lá no Egito. Vamos voltar. Foi lá no deserto. Vamos voltar para 2022. Vamos continuar lendo. Esses estavam na congregação. Ele foi aos pais que quiseram obedecer. Naqueles dias fizeram o bezerro. 42. Mas Deus se afastou deles e eles entregou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? 43. Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para adorá-lo. Assim eu vos exilarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Tendo-o recebido, os nossos pais o levaram sob direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi. 46. Então recebeu o favor da parte de Deus e pediu que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão que lhes construiu uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta, o 49. Olha aqui: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas. Deus está dizendo: a terra é o estrado dos meus pés. Não foi a minha mão que fez tudo isso. Quem que vai achar uma casa para mim, se eu que criei todas essas coisas? Eu que criei todas essas coisas. Então o homem não pode criar uma casa para Deus. Isso Deus mostrando a sua soberania. Olha o 51, já estamos sinalizando. Olha aqui que coisa. O 51 eu circulei também como versículo-chave. Olha aqui: homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvido. Porque a circuncisão fazia parte da aliança, da obediência. Ao 8º dia, ou uma tribo estrangeira, Deus abriu uma concessão. Abraão, o 8º dia tem que circuncidar para fazer parte da aliança. O menino, é como se fosse a operação da fimose. Todo menino com o 8º dia já tinha que cortar. Ok. E o povo que vier depois, que quiser fazer parte, mesmo adulto, sendo de qualquer tribo, para fazer parte da aliança tem que se circuncidar. A circuncisão era um sinal de quem estava, porque a gente ouve muito circuncisão, incircunciso, circunciso. O incircunciso é aquele libertino, ele não quer fazer parte da aliança, ele não tem a marca da aliança. E o circunciso, ou o circuncidado, é aquele que aceitou o pacto. Só para a gente entender essa questão, que às vezes na nossa liturgia, domingo à noite, aparece texto de circunciso e circunciso, o visitante às vezes não entende nada do que isso quer dizer. Então, ele está dizendo: homens teimosos, cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos. Quer dizer, até o ouvido não estava no pacto, o coração muito menos. Olha, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vocês. Agora é a aplicação do sermão de Estevão. Vocês sentiram que ele faz a aplicação, que ele faz a aula de homilética aqui? Já entendeu? Ele disse: olha, ele contou toda a história dos pais, Abraão, depois veio Moisés, contou toda a história. E aqui no 51 ele diz dos homens: olha, homens teimosos, eles, os que eu acabei de dizer, incircuncisos de ouvido e coração. Ok, só que olha o que Estevão apronta, irmãos. Ele quer morrer nesse dia. Ele diz assim como vocês também são. Tá? Dizem que a aplicação do sermão, você não pode apontar o dedo, não. Você não pode acusar, não. Você não pode dizer você. Tem que sempre dizer assim, para ficar mais light.
Nós nada. Eu faço parte da aliança, irmão. Amém? Você não faz? Não. Se não é com você, amém. Vai ficar chateado se não é com você. Eu fico impressionado como tem gente que fica tão indignado quando recebe uma mensagem que ele mesmo se denuncia que foi para ele. Porque se está falando que teu cabelo é roxo e não é roxo, tu vai ficar chateado por quê? Se o sermão for de cabelo loiro e tu tem cabelo preto, tu vai ficar chateado por quê? Se o sermão é de cabeludo, o Jorge é careca, por que o Jorge vai ficar indignado comigo? Por que ele vai arranjar o dente para mim se ele é careca? Eu estou falando do cabeludo. Aí você fala de adultério, fornicação, prostituição. Tem gente que não faz, mas está chateado por quê? Não é para ficar chateado, não. É para dar um sorrisinho da glória a Deus. Ainda se for você, você tem que sorrir para ninguém pensar que é contigo, bobo. Se vai calar feio, vai ficar pior. Tem que rir, fazer cara de paisagem, e dizer, Jesus, entrei no concerto hoje. Né? Mas não, quer arranjar os dentes, se entrega. Às vezes a pessoa diz assim, olha, o pastor preparou esse sermão todo para mim, se entregou. Quando alguém falar isso para você, foi para ele mesmo. Foi para ele, se entregou. Então Estevão faz isso. Eles eram teimosos de coração, como vocês também são. Vós sempre, olha aqui o que ele diz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Anota o Salmo 95 para tu ler em casa. Salmo 95. Ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não resistai o vosso coração, como os vossos pais na terra de Meribá. Deus falando e o povo não quer ouvir. Deus falando, o povo não quer ouvir, então destrói todo mundo, pronto. E aí o Salmo 95 orienta. Quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não resista no teu coração. Quando você ouvir que é Deus, deixa entrar, irmãos. É invisível, ninguém vai saber. E você está aí sentadinho na sua, só sendo ministrado, tratado por Deus. Mas não resista à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, como fizeram os nossos pais, assim vocês fazem também. Olha 52. Que profeta vossos pais não perseguiram? Olha a pergunta de Estevão. Os vossos pais aqui são a herança de vocês. Me diga na história qual foi o profeta de Deus que não foi perseguido por vocês, pelo pai de vocês. Estevão está diante do tribunal, irmãos. Estevão está sendo julgado. Ele está dizendo coisas sérias. Ele não... Me diga aí qual foi o profeta que o pai de vocês não perseguiram. Me diz um que não foram perseguidos, que não foi perseguido. Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Outra coisa, esse povo só ganha alma chamando o povo de assassino e traidor. Você que matou Jesus, traidor. 5.000 se arrependem, 3.000. Esse homem está de pé porque o Jesus que vocês mataram, traíram e escolheram o homicida no lugar dele. Eu não sei porque as aplicações do sermão de hoje não falam mais de pecado, não. Só fala que você nasceu para vencer, para dar certo, e tu vai dar certo. Não importa o que tu faz. Importa o que tu faz. Porque o que você possa, no campo das minhas ideias, estar fazendo, pode estar atrapalhando o grande agir de Deus na tua vida, na vida da tua família, na vida da igreja que você congrega. Só por causa do teu jeito de viver. Pastor, isso acontece, minha vida quem manda sou eu, quem paga minhas contas sou eu. Jonas pensou assim também. Quem sabe da minha vida sou eu, quem fugiu foi eu, quem desobedeceu foi eu vou para o porão dormir. Os marinheiros que não tinham nada a ver, e vem aquela tempestade arrebentando o barco, e aqueles homens doidos, e Jonas como? Dormindo e botando culpa na igreja, dormindo e botando culpa no pastor, dormindo e botando culpa, e ele dormindo no porão lá. Daqui a pouco os homens vão reunir, todo mundo vão reunir, chama todo mundo, os deuses estão furiosos, não tinham convicção de que era Deus. Me acha Jonas aonde? Dormindo no porão. O que tu faz aqui, homem? Vamos lá em cima que tem uma reunião. Quando chegou lá em cima, o que acontece? E está o vento querendo partir o barco, o navio no meio. Eu sou hebreu, não sei o que. Os homens ainda ficam, e ele é crente. Pede ao teu Deus que faça essa tempestade parar. Ainda bem que Jonas era crente mesmo, porque Jonas assumiu a culpa. Ele disse assim: na verdade, irmãos, a culpa é toda minha dessa tempestade aí. Só tem um jeito.
me joga no mar, que vai dar tudo certo. Aí falaram, eles oram, o teu Deus não vai castigar a gente não? Não, pode me jogar. Irmãos, a Bíblia diz que ela vai 1, 2, quando joga que Jonas bate na água, a tempestade cessa, os homens vão embora, e Deus, que tinha um plano na vida do Jonas, crente, que tem Jonas que não é crente, ele só fica indignado debaixo da boboeira, mas ele não é crente, ele não confessa pecado, mas quem confessa ainda tem um peixe para salvar, porque ainda que Jonas soubesse nadar naquele mar Mediterrâneo, ele certamente morreria, porque ele não iria encontrar um lugar para se apoiar, e certamente sofreria uma cãibra de nó e morreria, mesmo sabendo nadar. E aquele peixe que engoliu Jonas se chama misericórdia, Deus trazendo o seu servo para a sua vontade. Vamos voltar aqui, né? O negócio está... E aí ele diz, vocês mataram, escolheram o homicida, vós se rebelastes, 53, vocês que receberam a lei por meio dos anjos e não as aguardastes. Olha o 54, olha a aplicação do sermão, lembra agora do cabeludo e do careca, tá? Ouvindo isso, eles se enfureceram no coração, rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E ele diz, vejo o céu aberto, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. 57, eles gritaram, tampando os ouvidos, lançando-se juntos contra ele, empurraram-no para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas puseram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Pegaram toda a roupa de Estevão, porque para humilhar tinha que deixar só uma parte cobrindo a nudez, para apedrejar e a pedra pegar com força na carne, tinha que despir o homem para ele morrer mais rápido. Adivinha quem estava lá? Saulo de Tarso. Me dá aqui que eu seguro a roupa dele. Saulo só acompanhando tudo. E eles começaram a apedrejar aquele homem. Olha o 59. Isso aqui é o clímax de tudo isso que lemos até aqui. Eu poderia pregar só nesse versículo aqui. No versículo 59 de Atos 7. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava. E aqui era literal. Não eram as pedrinhas que a gente diz hoje que está sendo apedrejado porque alguém está falando da gente, levantando falso testemunho, pisou no nosso pé, diz que a gente não é legal, diz que a gente é feio, diz que está gostando, que não dá. Isso não é pedra não. Isso é aflição mesmo, faz parte da vida. Esse homem foi apedrejado literalmente. Já havia um buraco, irmãos, com mais de quase 2 metros de altura, onde jogava aquele homem. Todos os homens que eram apedrejados, era um lugar mais baixo, cavado, já aberto, porque ali já virava cova, ali já entulhava o homem de pedra, porque depois de apedrejado nem podia tocar, então já ia entulhando de pedra ali o homem, e era para vir a pedra de baixo para cima, para já bater logo na cabeça e matar logo. Só que Estevão ajoelha e começa a orar enquanto estão apedrejando. Lição para hoje: é um veneno, há um perigo mexer com coisas espirituais, mexer com o homem de Deus, com mulher de Deus, enquanto ele está orando. O Salmo 119, esqueci o versículo, até falei sobre isso no dia da Bíblia. Davi vai dizer: os príncipes sentaram-se para conspirar contra mim. Enquanto eles conspiravam aqui, o teu servo meditava na tua palavra. Com Estevão a mesma coisa. Enquanto apedrejavam, ele estava orando. Sabe o que Deus faz? Olha para cá e olha para cá. Tenha sempre uma vida de oração. Tenha sempre uma vida na palavra. Porque aí daquele, eu digo espiritual, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, irmãos,
mas contra principados e potestades, que é muito mais poderoso do que o ser humano. Principados e potestades, poderios do ar, hostes espirituais da maldade, como está na carta aos Efésios. Se revistam da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter feito tudo, continuar com os punhos levantados, permanecer inabalável. Enquanto falavam, Estevão orava. Enquanto apedrejavam, Estevão orava. Enquanto isso, eles oravam. Lembra porque eu falei? Então ore. Simplesmente ore. Ore. Judas, na carta de Judas, não os Iscariotes, o irmão do Senhor, vai dizer: orando em todo o tempo no Espírito. Orando. Não, as pessoas falam o contrário, né? Fiquem em espírito de oração. Não tem um espírito de oração. Existe o Espírito Santo que habita em mim e você. Amém, irmãos? Amém. Mas você pode orar em todo o tempo no Espírito Santo. Amém. Como? No carro, no ônibus, no metrô, no trem, onde você estiver, você está ligado com Deus aqui na tua mente, pedindo a bênção. Olha, irmão, já pensou? Enquanto você está ali meditando: o Senhor, me dá vitória, pleiteia a minha causa, entra com providência, Senhor. Está um dito cujo usado pelo inimigo, lá tramando, falando, e você orando, buscando. Você acha que Deus dá vitória a quem, irmãos? Ao inimigo ou quem ora? Mas o inimigo não é irmão, não, tá? Estou dizendo o inimigo mesmo, Satanás, né? Que é o autor, né? Ele dá vitória ao seu povo. Estevão morreu. Estevão foi apedrejado, mas morreu orando, morreu glorificando o nome do Senhor. Olha aqui, e ele disse: Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes retribua este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você tem noção disso? Que no final, apedrejado, ele ainda diz assim: Senhor, o que eles fizeram comigo hoje é mais ou menos isso. Olha, tudo que eles fizeram comigo hoje, não põe na conta deles não, deixa passar. Essa foi a oração. Senhor, não atribua este pecado. Está dizendo: Senhor, não cobra essa deles não, deixa essa passar, deixa eu morrer, mas não vinga a minha morte não. É isso que Estevão está dizendo, não é, irmão? É o que ele quer dizer, não é? Olha aqui: Senhor, não lhes retribua este pecado. Eles estão fazendo algo contra o teu servo, mas não faz nada não. Não retribui não, Senhor. Deixa eu morrer aparentemente aos olhos deles e vão. Não faz nada para mostrar que tu é Deus na minha vida não. Não autentica o meu ministério não. Não mostra para todos, não me exalta não. Deixa passar. Com certeza Estevão sabia para onde estava indo, porque quando ele disse, na sua oração, ele disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem, que é Jesus, em pé à direita do trono. Ele já sabia para onde ele iria. Ele já pode até ter visto dizendo: só estou te aguardando. E ele já sabia para onde eles iriam. Então ele disse: Senhor, deixa essa passar, não lhe retribua esse pecado. E finalizando aqui o verso: e ele adormeceu. É um eufemismo para suavizar, para não dizer ele morreu. Então ele adormeceu, quer dizer que ele faleceu, ele não suportou e morreu. Ok. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Ele assinou a certidão de óbito, ele concordou, ele aprovou. Depois nós vamos ver o que Deus fez na vida desse Saulo de Tarso. Mas o que Deus pode fazer na minha e na sua vida hoje, Ele pode transformar a nossa mente, o nosso entendimento, através da oração, através da palavra e do poder do Espírito Santo. Não importa qual a circunstância da sua vida, não importa mesmo, e não é jargão isso que eu estou dizendo, não importa. Eu não quero dizer que não é significativo ou que não é significante o que você esteja passando.
Mas eu quero te dizer que existe alguém que é maior do que os teus problemas, do que as tuas lutas, do que a enfermidade, do que as pedras lançadas no caminho. E esse alguém é aquele que está sentado no trono e o seu Filho à sua direita, que é o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que essa palavra fortaleça a tua fé, aqueça o teu coração com o Espírito Santo e te dê um desejo de ser como Estevão, cheio de fé, de graça e de poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?